Bom dia, sétimo ano, como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela de História e nós vamos para mais uma aula hoje. Galera, a aula passada eu falei para vocês um pouquinho sobre as grandes navegações, né? Focada justamente ali no lado de Portugal. E como é que funcionavam essas grandes navegações? Eu vou falar um pouquinho sobre isso e a gente vai dar continuidade na nossa aula, tá? Bom, relembrando a nossa aula passada, eu falei sobre grandes navegações e falei que nessas grandes navegações o intuito era de chegar nas Índias e comprar as especiarias. Lembra que eu falei para vocês que lá na Europa as especiarias elas eram tão caras que elas eram trocadas por barras de ouro e de prata? Então, gente, olha só. Imagina o seguinte: nos casamentos reais dos reis e das rainhas, naquela listinha de casamento que eles pediam para os convidados, era muito comum que eles colocassem na listinha pedindo 1 quilo de açúcar, 1 quilo de sal, para vocês verem como era realmente um artigo de luxo para aquele momento. Outro motivo pelo qual os europeus eram tão fascinados assim pelas especiarias era justamente pela conservação dos alimentos. Como assim, professora? Vocês sabem, turminha, que na era medieval nós não temos acesso à geladeira, certo? Então eles precisavam de sal, principalmente do sal, para conservar a carne. Então eles pegavam um pedaço de carne, eles colocavam bastante sal em cima para que aquela carne pudesse durar mais. E quando aqueles alimentos estragavam, quando as carnes estragavam, era muito comum que eles colocassem bastante tempero, como pimenta, cravo, canela, cominho, em cima daquela carne, para que pudesse cobrir o gosto ruim da carne, porque ela já estava podre, e eles pudessem se alimentar daquela carne. Então, olha só, as especiarias na Idade Média, elas são extremamente necessárias, tanto para a conservação dos alimentos, como também para tirar o gosto ruim quando eles estavam estragados. E aí, turma, é o seguinte, na Europa você não tem a produção dessas especiarias, então eles precisam comprar essas especiarias fora. E o que são especiarias mesmo? Vocês já sabem, cravo, canela, pimenta, sal, açúcar, seda. Então, tudo isso são especiarias. E aí, turma, olha só o seguinte. Para que os europeus conseguissem comprar essas especiarias, eles tinham que ir lá para as Índias. Só que naquele momento, o único país que podia chegar nas Índias de maneira segura era a Itália. Por quê? Porque o mar Mediterrâneo pertencia à Itália. Então, qualquer outro país que não fosse a Itália, do continente europeu, que quisesse chegar lá nas Índias, teria que pagar muitos impostos para a Itália. Então, não compensava muito. Outra coisa, turma, você deve estar se perguntando o seguinte, mas você já sabe desse conteúdo, né? Por que eles não iam, então, para as Índias por meio do oceano, já que o oceano não pertencia a nenhum outro país? Porque, galera, naquele momento eles tinham medo de que nos oceanos, nos mares abertos, existiam animais enormes e que esses animais iriam engolir toda a embarcação. Então eles acreditavam que tinham polvos gigantes, baleias gigantes. Então eles acreditavam que caso eles se aventurassem no oceano e no mar aberto, eles seriam engolidos por esses animais gigantes. Então, por isso que o único caminho viável e seguro era justamente pelo mar Mediterrâneo, que pertencia à Itália. E aí Portugal pensou o seguinte, não, eu vou tentar me aventurar, vou tentar chegar nas Índias sozinho e vou tentar comprar as especiarias. Por quê? Porque se eu tiver acesso às especiarias, eu vou ganhar muito dinheiro. Gente, imagina só o seguinte, é um continente inteiro atrás de especiarias. E o único país que vende especiarias nesse continente é a Itália. Por quê? Porque ela é dona do mar Mediterrâneo. Agora, se Portugal tivesse acesso também a essas especiarias, a Itália não seria a única a vender. Agora nós teremos Itália e Portugal. Para que Portugal conseguisse fazer essa viagem, ele se organizou, vários meses antes, contratou cartógrafos, que são as pessoas que fazem os mapas, contratou também piratas para que eles pudessem ensinar um pouco ali como navegar no mar.
E contratou também alguns marinheiros, alguns militares, e assim eles foram. Vocês sabem, turma, que nessa viagem para as Índias, eles iam sempre ali na costa marítima. O planejamento de Portugal era o seguinte: bom, se eu contornar a África, o continente africano inteiro, é possível que eu chegue lá nas Índias, lá em cima. Olha só, aqui no livro de vocês, na página 40, tem o mapinha mundi. Olha só a título de curiosidade. Ó, o continente africano, ele tá bem aqui em cima. Aqui onde está escrito Europa, tá? E o continente esse aqui é o continente europeu, desculpa. O continente africano está bem aqui embaixo, esse continente todo aqui. Portugal pensou o seguinte: bom, se eu contornar a África inteira, pode ser que eu chegue nas Índias de uma maneira segura, sempre perto da praia, sempre. Por quê? Se ele navega aqui pertinho da praia, pertinho da costa marítima, o que é costa marítima? É a praia. Caso ele aviste algum animal gigante, o que vai acontecer? Ele vai ter tempo para poder fugir para a praia, para poder se proteger, tá? Então, Portugal sai bem daqui, que é o continente europeu, sai bem daqui. E ele vai contornando aqui todo o continente africano, bem pela praia, bem aqui, bem pertinho do continente mesmo. Ele contorna tudo isso aqui, ó, e chega bem aqui nas Índias. Galera, essa viagem de Portugal durou mais de 10 anos. Como assim, professora, mais de 10 anos? Gente, é o seguinte, nenhum outro europeu tinha feito esse percurso antes na história da humanidade. Nenhum outro europeu. Eles foram os primeiros a fazerem isso, de barco. Então, funcionava mais ou menos assim. À medida que eles iam avançando aqui no continente africano, por exemplo, eles andavam uma semana. Eles percebiam que aquele trajeto de uma semana era tranquilo, era seguro, eles marcavam no mapa e eles voltavam para Portugal. Para avisar assim para o rei e para a rainha: olha, é seguro, a gente pode continuar a nossa viagem. Então, assim eles foram, gente, sempre indo e voltando, indo e voltando. Então, a cada ponto seguro novo, a cada nova semana de viagem segura, eles voltavam para Portugal para avisar que era seguro. Então, turma, esses mapas eram verdadeiros segredos de Estado, tá? Bom, esse momento da nossa aula aqui foi somente um momento de revisão da nossa aula passada. Porque é importante a gente revisar o conteúdo, revisitar o conteúdo da nossa cabeça, né? Porque ele fica muito mais claro. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, que a história, ela tem uma linha muito precisa e importante. Todos os fatos da história, eles se ligam uns aos outros, tá? Então, para que a gente consiga entender o próximo capítulo que nós iremos ver agora, a gente precisa entender o capítulo anterior, né? Por exemplo, nós iremos ver agora a partida da Espanha para a América. Só que para a gente conseguir entender essa partida da Espanha para a América de uma maneira muito clara, a gente tem que lembrar e entender a partida de Portugal para as Índias. Agora vocês já sabem que Portugal partiu para as Índias atrás das especiarias. Esse conteúdo de Portugal partindo para as Índias foi a nossa aula passada, então isso vocês já sabem de qual é salteado. Eu estou apenas relembrando, né? Então essa partida de Portugal para as Índias foi para buscar e para comprar as especiarias, que eram algo muito caro naquele momento, que era algo que a Europa não produzia, e o país que tivesse a sorte de comprar essas especiarias diretamente da Índia seria um país muito rico. Porque seria um país que venderia especiarias para a Europa inteira. Isso dá muito dinheiro, tá? Bom, continuando aqui a nossa aula. Nós iremos agora justamente para a parte que a Espanha parte para a América. Professora, mas espera aí. Qual que é o interesse da Espanha na América? Já que a rota para as Índias é aquilo que dá mais dinheiro. Já que a rota para as Índias é justamente a rota que Portugal fez. Gente, seguinte, Portugal foi o primeiro país a fazer essa rota para as Índias. O primeiro país. Quando Portugal fez essa rota para as Índias, os outros países pensaram o seguinte: bom,
Se Portugal fez, quer dizer que é possível que eu faça também. Então, o outro país a se aventurar depois de Portugal foi a Espanha, com Cristóvão Colombo. E aí Cristóvão Colombo pensou o seguinte: bom, eu vou montar o meu projetinho aqui para partir para as Índias, e eu vou levar meu projeto lá para o rei e para a rainha da Espanha. Caso o rei e a rainha da Espanha achem o meu projeto interessante, caso eles achem que eles irão lucrar com o meu projeto, pode ser que eles financiem a minha viagem. Turma, pensa o seguinte, olha só. Eles estão partindo para o desconhecido. Até o momento, quando quando Cristóvão Colombo estava se organizando para viajar, Portugal não tinha chegado nas Índias ainda. Lembra que eu falei para vocês que a viagem demorou 10 anos? Portugal não tinha chegado nas Índias ainda. E aí, olha só, a Espanha pensou o seguinte: bom, se Portugal está indo, eu vou também. E Cristóvão Colombo pensou o seguinte: se eu montar meu projeto bonitinho, enviar para o rei e para a rainha, e se eles autorizarem, eles podem financiar a minha viagem. Galera, é realmente um financiamento. Na aula passada eu falei para vocês que quem financiou a viagem de Portugal foi a igreja, os reis e a burguesia. Porque é uma viagem muito cara, tá? E aí imagina só, o rei e a rainha financiar uma viagem de barco muito cara, que vai durar muitos anos, e pode ser que eles voltem dessa viagem sem nenhuma riqueza para o rei e para a rainha. Por isso que é um investimento, tá? Então o rei e a rainha da Espanha resolveu acreditar no Cristóvão Colombo. Então olha só, o contexto é o seguinte: Portugal já estava indo para as Índias, não tinha chegado ainda. Cristóvão Colombo pensou o seguinte: bom, se Portugal está fazendo essa viagem, eu também posso. Mas eu não vou fazer pelo mesmo caminho, eu vou fazer por outro caminho. Vou montar meu projeto de viagem, vou entregar para o rei e para a rainha da Espanha. E se eles autorizarem, agora eu também irei para as Índias. Olha só, prestem atenção. O rei e a rainha da Espanha autorizaram uma viagem, tá? Autorizaram e financiaram essa viagem de Cristóvão Colombo para as Índias. Prestem atenção, para as Índias. E aí Cristóvão Colombo pensou o seguinte: se eu fizer o mesmo caminho que Portugal lá para as Índias, vão me chamar de invejoso. Eu não vou ter todo o mérito que eu quero e todo o mérito que eu preciso. Eu preciso montar uma outra rota para chegar nas Índias, que não seja a mesma rota que Portugal. Olha só, vamos voltar aqui ao mapa. Vocês se lembram que eu falei para vocês que Portugal, que saiu bem aqui da Europa, ele contornou a África inteira, aqui perto da praia, tudo mais, demorou mais de 10 anos e chegou aqui nas Índias. A Espanha pensou o seguinte: eu não vou fazer isso, eu não vou pelo mesmo caminho que Portugal, eu vou fazer uma rota diferente. Ao invés da Espanha descer aqui, fazer a mesma rota que Portugal, a Espanha, turma, subiu e fez a rota por cima. Ela pensou o seguinte: se eu fizer a rota por cima, se eu fizer a rota aqui por cima, pode ser que eu chegue nas Índias. Porém, turma, é o seguinte: ao invés de Cristóvão Colombo fazer a rota aqui por cima, ele fez a rota para cá. E quando ele fez a rota para cá, ele bateu aqui, ó, na América Central. Por isso que eu falei a rota da Espanha para a América. Por quê? Cristóvão Colombo estava querendo chegar nas Índias. Ele pensou o seguinte: eu vou fazer uma rota diferente de Portugal, né? Porque eu não quero pegar a mesma rota que Portugal. Quando ele faz a rota diferente, ele tenta fazer um círculo no globo. E ele bate na América Central, que hoje em dia é onde fica México, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, Venezuela, é tudo ali a América Central. E ele bateu lá. Galera, naquela época, Cristóvão Colombo pensou que ele tinha realmente chegado nas Índias. Por isso que quando Cristóvão Colombo pensa que chegou nas Índias, ele chama os nativos americanos de índios. Por quê? Índias lembra de índios, né? Daí que vem o termo indígenas, índios. Daí que vem o termo dos nativos americanos, tanto da América do Norte, que fica os Estados Unidos, como da América Central, que fica Chile, Uruguai, Bolívia, Peru, Paraguai. Tanto dos nativos aqui da América do Sul, que somos nós os brasileiros. Por isso que nós somos chamados de indígenas naquele momento. Por quê? Porque Cristóvão Colombo acreditou que aqui fossem as Índias.
E ele percebeu, analisou o território, deu uma olhada, viu que ninguém estava vendendo especiaria nenhuma. Ele pensou o seguinte: não, isso aqui é um novo lugar, isso aqui é um descobrimento de um novo lugar. Turma, pensa o seguinte comigo: naquele momento da história, o que gera mais lucro além de especiarias? Território. Os reis naquele momento adoravam ter novos territórios, porque com novos territórios também vêm novas riquezas. Por quê? Tudo aquilo que está naquele território agora será do rei e da rainha. E pensa comigo o seguinte: bom, ele pensou assim: o que eu faço agora? Será que eu continuo a minha viagem lá para as Índias? Será que eu tento uma rota alternativa? Será que eu volto para a Espanha e aviso que eu encontrei um novo local? Pois bem, ele faz isso. Ele volta para a Espanha e avisa que encontrou um novo local. Quando Cristóvão Colombo fala para o rei da Espanha que ele descobriu um novo local, um novo território, e que é um território muito grande, muito fértil, com muito verde, Portugal fica sabendo dessa história. E Portugal pensa o seguinte: eu não quero que aquele território todo novo lá seja somente da Espanha. Eu também quero uma parte. E aí eles fazem um tratado, tá? Espanha e Portugal fazem um tratado. Lembrem-se que Portugal estava ainda a caminho das Índias, não tinha chegado. E Cristóvão Colombo já tinha chegado na América, tá? Eles fazem um tratado, Portugal, mesmo sem ter vindo aqui, recebe uma parte do território, que é o Brasil hoje em dia, tá? E aí Cristóvão Colombo volta justamente lá para a América Central. Ele faz uma análise, vê se tem riquezas ali, vê se tem ouro, vê como é que aquela sociedade se organiza, tá? E ele vai relatando tudo para o rei de Portugal. Então, turma, é o seguinte, é importante que a gente saiba o seguinte, que a Espanha, a caminho das Índias, primeiro ela bateu aqui na América Central. Ela reconhece o território, vê como é que funciona e ela volta para as Índias, para a Rota das Índias. Por quê? Porque é uma rota que vale muito dinheiro. Turma, é o seguinte, eu quero fazer com vocês uma leitura aqui dessa página, deixa eu achar aqui, quero fazer uma leitura com vocês, turma, da página 35, tá? Pausem o vídeo, vão lá buscar o livro de vocês, livro didático, página 35, esse textinho aqui verde, tá? Eu vou ler e interpretar com vocês. Olha só. Os hábitos de higiene eram precários. Proliferavam-se pelos corpos os insetos parasitas, pulgas, percevejos e piolhos. O mau cheiro se acumulava, tornava-se um pouco tempo insuportável, aos que muito vinham a adoecer do estômago e com fortes enjoos. A fome era uma constante. Os armazéns de Lisboa, quem fica em Portugal, nunca abasteciam as naus, que são justamente os grandes barcos, e as caravelas, que são os pequenos barcos, com a quantidade ideal de víveres, sendo de praxe, por exemplo, fornecer alimentos para apenas 4 meses em uma viagem. Então, olha só. Lembra que eu falei para vocês, esse texto aqui da página 35, ele fala sobre justamente as dificuldades dessa grande navegação de Portugal, tá? E ele diz o seguinte, turma, que em Portugal eles não tinham muito alimento. Portugal só vai enriquecer, e a Espanha também, com as grandes navegações. Portugal enriquece porque consegue chegar nas Índias, e a Espanha enriquece por 2 fatores. Por conseguir chegar nas Índias também, porque ela vai conseguir, e por conta da América Central que ela encontrou, lembra? Na América Central que ela encontrou, ela vai conseguir encontrar muito ouro e prata. A gente vai conseguir ver isso um pouquinho mais pra frente, tá? E olha só, a situação de Portugal era tão precária que Portugal não conseguia se manter por mais de 4 meses nessas grandes navegações. Por quê? Faltavam-se alimentos para abastecer os grandes navios e os pequenos navios, tá? E olha só, a falta de higiene também era um fator muito importante. Na Idade Média, pessoal, a higiene, além dela ser difícil na Europa porque falta água, ela também é difícil porque a igreja pregava que tomar banho era algo que não era santo, que não era puro.
acreditava que o corpo humano era um corpo pecaminoso. Então, as pessoas tomavam banho, juro para vocês, uma vez por ano. E elas tinham medo de tomar banho. Inclusive, é muito comum que mais pro final da Idade Média as pessoas tomem o seu primeiro banho na vida depois de 30 anos. Porque elas acreditavam que era sujo, que era pecaminoso. Então, olha só, além da falta d'água, também tinham essa crença de não tomar banho, né? E aí, então, você tem os péssimos hábitos de higiene, você tem a falta de alimentação para a população e também para a viagem, para essas grandes navegações, tá? Olha só, continua aqui. Assim, forma-se a bordo um mercado negro, controlado por oficiais mais graduados, executando-se o biscoito, o vinho e a água de regra. Todos os mantimentos, inclusive aqueles destinados ao socorro dos doentes, eram vendidos a quem pagasse mais. Galera, é o seguinte, olha só isso aqui. A coroa portuguesa destinava um tanto de alimentos para a viagem. Os militares, os capitães mais altos de patente maior, pegavam esse alimento e revendiam para a tripulação e para a população. Aquele alimento que deveria ir de maneira gratuita, agora estava sendo revendido. Então, olha só, era realmente um mercado ilegal, porque as pessoas tinham que pagar até para se alimentar nessas grandes viagens, tá? Continuando aqui, eram vendidos a quem pagasse mais, forçando os mais pobres a recorrer à caça de ratos e baratas. Gente, olha isso. Olha isso. Então, aqueles tripulantes e também a própria população que não conseguiam comprar esses alimentos de maneira mais cara, eles não tinham outra maneira de sobreviver. Como é que eles sobreviviam? A maneira deles de sobreviver era justamente caçando ratos e baratas. Eles tinham que se alimentar de alguma forma, senão eles morriam de fome. Então, por exemplo, nas tripulações onde faltava-se higiene, faltava-se alimentação e faltava-se água, era muito comum você ter ratos e baratas nessa tripulação. Então, aqueles mais pobres pegavam esses ratos, essas baratas e eles comiam, tá? Então, é muito importante que a gente entenda isso, tá? Turma, eu quero fazer uma outra leitura com vocês na página 38, tá? Peguem aí comigo o livro na página 38, o livro didático de vocês. Esse texto aqui rosa, tá? Que a gente vai ler agora e interpretar. O texto diz o seguinte: ao amanhecer, os navios se aproximavam da terra e nada de palácios com tetos dourados, tudo que se via uma formosa praia e mais distante uma vigorosa floresta. Também se ouviu o canto de muitas espécies de pássaros. Turma, esse texto aqui, é importante dizer que é um texto de Cristóvão Colombo quando chegou na América Central, tá? Esse texto que nós lemos agora há pouco, o texto dos ratos, é um texto falando sobre a realidade da viagem de Portugal para as Índias. Agora nós estamos lendo um texto que fala sobre quando Cristóvão Colombo chegou na América Central. O que ele viu na América Central, tá? Olha só. Ele diz o seguinte, então, que ao amanhecer, os navios se aproximavam da terra. Então, os navios foram ali se aproximando da terra, da América Central. Nada de palácios com tetos dourados. Eles não viram na praia, assim como você tem lá na Europa, palácios na praia, tá? Tudo que se via era uma formosa praia com muita floresta. Também se ouvia cantos de muitos pássaros e de muitas espécies de pássaros. Isso quer dizer que aquele território então era um território fértil, tá? Em certo momento, como era de se esperar, começaram a surgir da floresta os habitantes daquelas terras, que o Cristóvão Colombo chamou de índios, porque ele acreditou que ele estava chegando nas Índias, tá? Se ali era o país das Índias, aqueles homens só podiam ser índios, olha só. Que foi como Colombo imediatamente passou a chamá-los de índios. Por isso que os nativos americanos são chamados de índios até hoje, tá?
para espanto dos navegantes e ao contrário do que se esperavam, aquelas pessoas não se preocupavam em estarem vestidas. Os indígenas, realmente, eles andavam pelados, né? Nem mesmo camisolas de algodão estavam vestidos de nada. Então, turma, olha o seguinte. Para finalizar nossa aula, que já tá grande, né? Só nós temos 2 viagens. Primeira viagem, Portugal partindo para as Índias. Segunda viagem, Espanha partindo para as Índias. Na primeira viagem, Portugal demora mais de 10 anos para chegar nas Índias, mas está sempre a caminho das Índias. Na segunda parte, da Espanha partindo para as Índias, a Espanha está a caminho das Índias, mas ela bate na América Central antes e encontra um novo território, tá? E quando eles chegam aqui na América Central, eles descobrem que é um território fértil, que as pessoas são diferentes, que as pessoas não usam roupas, assim como os portugueses usam, porque, gente, os portugueses, deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui, pronto, achei. Olha como é que os portugueses se vestiam, galera. Olha isso aqui. Imagina isso aqui no calor do Brasil, tá? Eles se vestiam assim. Então, para eles, foi um choque, tá? Foi um choque. Nessa primeira parte da nossa aula, a gente vai ver justamente essa chegada da Espanha na América Central, que foi um choque. Então, eles fizeram ali uma busca pelas riquezas que tinha ali na parte da floresta, fincaram a sua bandeira da Espanha naquele território e partiram viagem, continuaram sua viagem para as Índias. Essa imagem aqui da página 39 diz justamente isso, aqueles fincando a bandeira da Espanha lá na América Central e eles todos vestidos aqui, e aqui atrás nós temos os indígenas, tá? Turma, nossa aula de hoje foi essa, espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar para vocês uma atividade, vou também passar essa atividade lá no grupo do WhatsApp, também vou passar essa atividade na plataforma, tá? Então, vocês vão assistir essa minha aula de hoje e fazer a atividade. Professora, que atividade que é? Todas as atividades de hoje estão no livro didático, tá? Atividade de hoje, página 35 do livro didático e página 38 do livro didático, tá? Todas as atividades que estão lá, página 35 e página 38. Galera, espero que vocês tenham entendido a aula. Obrigada e tchau!